Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu tava lembrando aqui, pra você ver, né? Que nem me falaram esses dias aí, pô, você já falou um monte de assunto, cada coisa que você já levou lá para aquele raio daquele podcast. Levei muita coisa pro podcast, mas tem muito, por isso que não tem parada. Não tem parada, vamos embora na locomotiva aí, porque não tem parada mesmo. Por exemplo, olha só, aí eu venho falar uma história dessa, né? Um membro da igreja pode estar me ouvindo, um membro assíduo, né? Que tá lá frequentando, caramba, lá mais uma vez, e coloca líder no meio, deve ser ofendidinho com algum líder, deve tá magoadozinho com alguma coisa, queria ter algum cargo lá dentro e não teve, N coisas que as pessoas falam de mim. Eu já ouvi muito, mas muito. As pessoas mandam mensagem e tal. Não é. As pessoas não conseguem diferenciar, né? Muitas dessas que eu falo, né? Que ficam falando isso. Ah, ele queria ter um cargo, ele tá magoado, ele tá sentido com algum líder, não sei o que tem, ele queria ter algum status. Calma aí. Eu vivi muita coisa dentro dessa corporação. Muitas colocações. Mas a dor de tudo é você saber que você estava construindo o raio de um castelo de areia. E não tem jeito, um castelo de areia, imagina a base, imagina esse alicerce. Aí você vai lá tentar entender esse castelo que você está fazendo parte de sua vida inteira e você vê que a base ele é uma mentira. E cai mesmo, desmorona esse raio desse castelo de areia. Uma vez falaram assim, mas se Joseph Smith tivesse sido um cara verdadeiro e tudo que ele falasse fosse verdade. Por aí, eu já parei para pensar nisso. E se tudo que Joseph Smith falasse fosse verdade, vai? Tudo que ele fez, que está escrito nos canais oficiais, fossem verdade. Mas já está errado, é que lá dentro a gente fica conduzido a seguir isso. Porque nos canais oficiais tinha poligamia e a gente aceitava enquanto está lá. A gente não consegue entender que é uma coisa que não é coerente, por exemplo, com um cara que queria falar em nome de Deus. Não é verdade? Então é muito complicado. Estão ouvindo os cachorrinhos? Tem gente que falou que conseguiu ouvir esses dias aí num podcast. Tem cachorrinho aqui perto e tal. Vai latir, você vai ouvir. Se você ficar atento, você ouve. É bom eu avisar já, né? Mas entende? Aí as pessoas falam assim, não, você tá magoado, você queria um cargo lá dentro, é por isso que você tá falando da igreja. Calma, não, eu tô falando as minhas percepções. E o raio desse castelo de areia, quando eu descobri que era um castelo verdadeiro de areia, é isso que machuca, é isso que faz eu estar aqui falando com vocês. E se você é um membro da igreja, você é um líder, você é um missionário de tempo integral, pô, eu entendo vocês, mas esse é o motivo que eu estou aqui. Eu não estou ofendidinho, eu não queria cargo, não queria nada, embora você pode falar o que você quiser, que realmente isso não me atinge. Mas eu acho que de vez em quando cabe uma explicação, para que vocês entendam o que está acontecendo, né? O que as pessoas me perguntam e tudo bem, pode falar o que quiser. Eu tenho um cara que parecia ser super meu amigo, tá lá na igreja. Tem uns podrinhos dele aí também, mas não convém falar. Tá lá na igreja, tá lá. E era bem próximo. E aí eu descobri, fui estudar, fui empreender as coisas, tal, ver assuntos que não são só dos canais oficiais. Deixa eu entender, porque não tem como destruir uma verdade se ela for verdadeira. Só que eu acabei caindo do cavalo, porque eu encontrei um monte de coisa. Caindo do cavalo, por quê? Desmorona o castelo de areia. Aí eu falo, agora eu preciso falar, preparo todo esse podcast, crio o Mormon Uma Ova. Aí o cara vem e fala, será que é porque você queria ter um cargo alto lá de autoridade geral? Eu não queria ter, quase que eu falo, não queria ter cargo, não queria ter cargo de autoridades gerais, não é isso. As pessoas têm que entender que a dor principal é saber que o castelo que você estava dentro, que parecia tão sólido, era de areia. Mas o que eu estava lembrando, tá vendo? A gente já fez uma baita de uma introdução aqui, mas o assunto que eu queria falar para vocês, que eu sei que às vezes as pessoas falam, lá ele falando de líderes de novo, e vou falar.
A questão de quando a gente fala de líderes é o seguinte: a gente não está aqui, e esse nunca foi e nunca será o meu objetivo, nem na minha vida e nem nesse podcast, falar de membros. Pô, todos eu entendo, eu fui 40 anos como membro e eu sei o que ele pensa, ele tá bravo comigo, eu entendo. Mas os líderes, aqueles que são algumas peças raras, não os bons, como eu conheci pessoas maravilhosas, de coração, líderes mesmo, queria ajudar, você sentia isso. Mas essas peças raras que eu falo aqui, esses elementos que quando eu venho falar e vamos falar, que estão inseridos dentro de muitas das histórias que eu trago aqui. Às vezes são cabeludas, tal, porque vem desses raios, eu falava muito canalha, crápula, né? Tem ainda outra palavra? Não tem, eu ainda não achei outra palavra para definir. Mas é isso, essas aí. E eu conheci um desses. Como eu não falo o nome aqui, já falei isso aí desde o começo, não falo o nome de ninguém. Você pode me xingar, fazer o que quiser, e eu não vou vir falar seu nome aqui. Eu não vou dar o gostinho de você aparecer aqui por nada, tá? Mas tem uma autoridade aí a nível nacional, de um tempo atrás na igreja, que ele utilizava um termo quando ele ia falar com as pessoas, que se você não prestar atenção, passa despercebido. Mas hoje, pensando, dá para perceber o quanto queria diminuir as outras pessoas, o quanto se achava a última bolachinha do pacote e tá lá, e todo mundo ali é sempre mais abaixo. Isso aí é uma característica que durante a minha vida na igreja, tirando os líderes bons que a igreja já teve, bons como pessoas, isso que eu quero dizer. Tirando esses, eu já vi cada peça, caras que realmente queriam sim, eu sou sempre o melhor aonde eu estiver. Isso aí, sabe aquela arrogância que a gente já falou aqui, que tem, né, que tentam manter. E essa autoridade a nível nacional que tinha, eu não vou falar o nome, quando eu vi ela conversando com pessoas, às vezes ela já chegou a utilizar 3, que eu lembro, tá? Chamar as pessoas de 3 nomes, tá? Dando títulos a essas pessoas, rótulos, tá? A hora de você chamar. Que parece que é uma coisa carinhosa, que nem parece se parar para pensar, né? Eu vou falar aqui para vocês, hoje eu paro para pensar, pô, só ter a cabeça um pouquinho mais aberta, a gente sabe que alguma coisa tinha ali. Por exemplo, eu já vi ele falando com pessoas em atividades, chamando assim, seu pé rapado. Todo mundo já ouviu isso, não viu? Ou seu pé rapado, ele utilizava para algumas pessoas, e eu já presenciei, chamando as pessoas assim. Só que ele fala com aquele jeito carinhoso, com aquele sorriso mormo. Pé rapado, vem aqui. Eu também já vi ele utilizar assim, sem eira e nem beira, vem aqui. Ele falava desse jeito. Por isso que eu lembro desses 3. E outros que ele chamavam também, que eu já vi, desgramado. Quem já ouviu isso aí? Né? São às vezes jeitos das pessoas chamarem ou colocaram. Não chega nem a ser um apelido, porque tá ali falando, né? Chamando a pessoa por isso. Então esses 3 eu já vi essa autoridade no nível nacional, tá, uns anos atrás, falando isso, tá? Eu já ouvi ele tratando as pessoas como pé rapado, como sem eira e nem beira e desgramado. Eu não sou professor de gramática, não sou professor de... Se você quer, eu já até brinquei aqui, né? Se você acha que eu falo errado e conjugo e concordância, que eu acho que eu sou péssimo para acertar isso quando eu tô conversando, aí você tem que ver os vídeos do professor Pasquale, não vai ver comigo. Lá é português, né? Mas brincadeiras à parte, se você parar para entender, isso aí realmente só teria que ter um pouco a cabeça aberta, mas eu não tinha. Também achava que era uma coisa meio engraçadinha, meio um jeito carinhoso de tratar. Desgramado, vem aqui, tava com saudade. Você consegue perceber o quanto as pessoas ficam arrogantes nesses detalhes? Por exemplo, pé rapado, tá?
Antigamente, na época dos nossos bisavós, nem sei se é tantos, mas acho que é lá para os bisavós. Até hoje, se você entrar em algumas casas no sertão, ou bem interior mesmo, você via um equipamento que colocava na terra, e era uma chapinha de metal, que, como assim não tinha asfalto naquela época, era sempre barro, lama e tal. Então, quando você ia entrar na casa, geralmente era na entrada da casa que tinha, né, essa chapa de metal. Aí você chegava, para não entrar na casa com as solas de sapato cheias de barro e lama, você raspava nesse... Eu não sei o nome disso, tá? Eu sei que é uma chapinha de metal que era colocado no chão, próximo à porta de uma entrada de uma casa. E você raspava ali e tirava o excesso de barro e lama das solas dos seus sapatos para poder entrar e não sujar tanto a casa. E quem tinha isso, geralmente as casas dos barões que andavam com as carruagens, coisas assim, eles não sujavam tanto, então eles não precisavam ter esse equipamento. Geralmente você vê isso em casas mais simples do interior, nordeste, tal, aquelas casas bem antigas, construções antigas. Então, o que acontece? Naquela época, o nível social de quem tinha esse raspador de pés, eu não sei se é esse o nome, tá? Por isso, mas o termo, você é um pé rapado, esse é um termo muito antigo, quer dizer que você era da classe social que não eram como os barões que tinham tal. Desgramado, por exemplo. Desgramado. Isso aí também é um termo bem antigo, que quer dizer que a pessoa não tinha posses. Por quê? Quer dizer, entre aspas, assim, né, que ele não tinha terras. Quando você tem um terreno que é seu, é uma posse, não é um bem. Ele geralmente é um campo gramado, mas é o seu terreno, você tem, é valioso aquilo lá. Então, se você é um desgramado, quer dizer que você não tem um pedaço de grama, ou seja, não tem um pedaço de terra, não tem um bem. Então, quando as pessoas falavam seu desgramado, era para diminuir a pessoa no seu nível social, porque ele não tinha posses. E sem eira e nem beira, as casas antigas dos barões, dos senhores feudais, né? Lembra disso aí na escola, né? Aqueles que tinham realmente posses, quando eles moravam naqueles casarões que se falava, né? Geralmente tinha aquelas fazendas com aqueles casarões. Geralmente as casas das pessoas mais ricas tinham uma beira ou eira. Quem já viu uma construção bonita, grande, que tem uma eira ou uma beira beirando toda a parte do telhado, né, próximo ao telhado, contornando toda a construção, a casa. As casas simples não tinham isso. Então, quando também falavam para as pessoas naquela época, por exemplo, você é um sem eira e nem beira, quer dizer que você era uma pessoa que também não tinha posses como outras pessoas. Então, seu nível social era jogado lá para baixo quando as pessoas tratavam você dessa forma. Aí, de repente, você vê um líder chamando alguém: ô, seu pé rapado, vem aqui. Ô, seu desgramado, vem aqui. Entende? Aí você acaba vendo isso, né? Eu presenciei isso. Por isso que eu lembro desses... Quando eu penso nessas três maneiras de tratar as pessoas, pé rapado, sem eira nem beira, e tal, aquela coisa toda, desgramado, eu lembro desses episódios que eu vi essa pessoa falar. Eu sei, isso aí existe em livros, tal, mas eu lembro disso. E quando eu realmente fui ver o significado disso, que na verdade já está até muito claro se você parar para pensar, por quê? Alguém trata alguém... eu tenho uma empatia, somos todos iguais, irmãos em Cristo, temos isso no templo usamos branco para simbolizar que somos iguais, não sei o que tem, você vai chamar alguém de pé rapado, de desgramado, sem eira nem beira, e achando que está sendo carinhoso. Isso para mim hoje, lógico, né? Deveria até ter visto antes, mas na época não prestava atenção. É arrogância. Então muitos desses demonstram isso. Muitos dessas peças raras que eu estou falando, que às vezes quando estão lá num grau de liderança, se sobem num pedestal e conseguem ali aflorar, às vezes discretamente, como
se fosse algo carinhoso, amigável, mas geralmente a gente vê o interno que sai através disso, né? Não vou nem falar que é um ato falho, porque o ato falho sai sem querer, mas não chama mesmo porque quer, né? Eu queria trazer essa reflexão para vocês hoje. Muitas coisas, eu tenho falado isso nos últimos podcasts, a gente tem se sujeitado a muitas coisas que nós que fizemos parte da igreja, nos sujeitamos, na verdade, a muitas coisas dentro da corporação. Como as pessoas que foram tratadas por esse líder, chamando eles dessa forma, né? Esse líder chamou essas pessoas dessa forma, essas pessoas foram tratadas, eles precisavam ser tratadas, eles precisavam passar por isso. Não, mas tiveram que ouvir alguém falando isso e talvez hoje nunca pararam para pensar, mas estava diminuindo. Ao meu ver, estava diminuindo as pessoas. É complicado. A gente tem que pensar nessas coisas. Agora, se a igreja ou os líderes acham que alguém é pé rapado, desgramado, sem hebra nem beira, tem líderes que ainda pensam assim, eu só quero, eles precisam entender que é o seguinte: a empatia não está aqui nem na China de vocês. E é isso que a gente tem visto ao longo do tempo, só que a gente só acorda depois que a gente leva em consideração que a gente está dentro de um castelo de areia e esse raio desse castelo de areia desmorona com esses alicerces fracos que a gente encontra quando vai pesquisar, por exemplo, a história da igreja. Pesquisar essa mesma pesquisa que o Oakes, Daniel H. Oakes, falou que pesquisar a igreja não é a melhor forma de você saber sobre ela. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.